Bem, agora a gente vai entrar na parte final desse conteúdo, que é a questão do relatório de auditoria. Eu coloquei aqui parecer de auditoria, porque antigamente ele era chamado de parecer, e com alguns materiais antigos talvez você olhe, ou alguns auditores ainda vão falar o termo parecer de auditoria. Mas o que a gente vai falar então é o relatório, com base em três normas principais: a NBCTA 700, a 701 e a 705. Bem, começamos pela NBCTA 700, que é a que trata a base do relatório de auditoria. Ela começa a informar que o objetivo do auditor são formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das conclusões alcançadas pelas evidências de auditoria obtida. Então, tudo que a gente discutiu lá de obtenção de evidências, então, a partir daqueles dados, eu tenho que formar uma opinião. E B, expressar claramente essa opinião por meio do relatório por escrito. Então, eu vou formar essa opinião e vou descrever isso no relatório. É isso que a norma começa. O relatório de auditoria de uns anos para cá teve umas modificações. Antigamente era mais simplista, né? Era bem simplista ele. No máximo uma página. Agora está dando duas também, não aumentou muito não. Mas ele, a partir das últimas mudanças, ele trouxe mais algumas informações, né? Então, a gente vai descrever aqui agora é um pouco do que são cada um desses pontos. Então, a primeira seção do relatório deve incluir a opinião do auditor. Então, a primeira coisa já vai dar a opinião. De cara, quem vai ler já sabe qual a opinião dele. Antigamente ficava um monte de coisa depois que vinha. Não, agora quem já lê já sabe. A seção opinião do relatório de autor também deve identificar a entidade cujas demonstrações se foram auditadas, afirmar que as demonstrações foram auditadas, identificar o título de cada demonstração que compõe as demonstrações contábeis, porque em alguns casos eu não audito todos, eu audito só balanço DRE, não faço DFC e DMPL. Fazer referência às notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, e especificar a data ou período de cada demonstração que compõe as demonstrações contábeis. Essa norma, a NBCTA 700, ela trata de opinião, relatório de auditoria sem modificação, tá certo? Que não tem problemas. Então, ele trata aqui como é que você vai expressar isso. Então, ao expressar uma opinião não modificada, ou seja, sem problemas, sobre as demonstrações contábeis, elaborada de acordo com a estrutura de apresentação adequada, a opinião do auditor deve utilizar uma das seguintes frases que são consideradas equivalentes. Então, aqui nesse caso aqui, ele dá um modelo como é que você tem que escrever, tá? Modelo A. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, parará, de acordo com a estrutura dos relatórios financeiros. Ou, em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentaram uma visão verdadeira e justa, de acordo com algumas informações, tá certo? Então, eles pedem que seja colocado de uma forma ou de outra. Eu vou dar então aqui um exemplo de como é que seria esse exemplo de opinião de uma do relatório de auditoria da PwC do Itaú, de 2017, dados de 2016 mais referentes feitos em 2017, ele começa o seguinte, ó. Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas do Itaú Holding, Itaú Unibanco Holding e suas controladas. Então, ou seja, é o consolidado, que comprometeu a análise do balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações consolidadas no do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e fluxo de caixa consolidados, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Então, aqueles pontos que estavam lá, ó, qualquer empresa, que período que foi, que demonstrações que eu olhei as notas explicativas. Então, está tudo colocado aqui. E aí a opinião. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Itaú Unibanco Holding e suas controladas em 31 de dezembro de 2016, o desempenho consolidado de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as normas internacionais do relatório financeiro, o FRS, né, emitidas pelo International Accounting Standard Board, pelo IASB. Então, isso aqui é um exemplo de como é que seria essa apresentação.
Bem, o segundo ponto que tem que vir no relatório, então, primeiro você deu opinião. Agora você vai dizer quais foram as bases que te garantiram aquela opinião, tá certo? Então, o relatório do auditor deve incluir uma seção logo após a opinião com o título Base para a Opinião, que deve declarar que a auditoria foi conduzida em conformidade com as normas, referencie a seção que descreve as responsabilidades do auditor segundo as normas de auditoria, inclua a declaração de que o auditor é independente da entidade, de acordo com exigências éticas relevantes relacionadas com a auditoria, e que atendeu às outras responsabilidades éticas do auditor, de acordo com essa exigência. A declaração deve identificar a jurisdição da origem e das exigências éticas relevantes, ou referir ao Código de Ética, do International Ethics Standard Board of Accounting, o IESBA, e a Federação Internacional de Contadores, o IFAC. Então aqui, lembra que a gente discutiu questões éticas lá, que eu tinha que falar como, por exemplo, a independência? Então aqui, ó, nas bases, além de dizer como é que foram o meu embasamento, dizer também que eu fui independente. D. Declare se o auditor acredita que as evidências de auditoria obtida por ele é suficiente e apropriada para fundamentar a sua opinião. São pontos que, na verdade, vão ser quase todos os relatórios vão ser iguais essas partes, né? Mas que vão servir para quem está lendo, sabendo que embasamentos que ele utilizou. Então tá lá. Vamos usar a mesma lógica daquele relatório de auditoria da Price para o Itaú Unibanco. Quais foram as bases? Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa responsabilidade em conformidade com tais temas estão descritos na seção a seguir, intitulada Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis Consolidadas. Somos independentes em relação ao banco e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética do Profissional do Contador e das normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião, ou seja, praticamente tudo que estava no negócio anterior é quase só repetido, tá certo? Um novo ponto que surge a ser colocado no relatório da auditoria, não importa que tipo que seja esse relatório, que foi inserido pela MBCTA 701, é um dos pontos que eu tenho que colocar no meu relatório de auditoria, que são os principais assuntos de auditoria. É, ele tenta mostrar um pouquinho aonde o auditor se dedicou mais e por quê, né? Que pontos que ele trabalhou mais para avaliar risco, para fazer mais testes, tá certo? Então, a novidade imposta por essa norma tem o objetivo de tornar o relatório de autor mais informativo, apresentando mais detalhes sobre os trabalhos de auditoria realizados. A comunicação dos PAs fornece informações adicionais ao usuário da informação, para facilitar o entendimento dos assuntos que foram de maior importância na auditoria das demonstrações, no período corrente, segundo o julgamento profissional do auditor. O intuito da criação da norma é o de auxiliar os usuários a melhor entenderem a entidade, bem como as áreas que envolveram o julgamento significativo da administração, ou seja, aonde o auditor se preocupou mais. É isso que eu quero mostrar e eu preciso detalhar como é que foi feito isso. Mas o que vai ter nesses PAs principais assuntos da auditoria? O, a determinação dos conteúdos é muito pelo julgamento profissional do auditor, então isso é muito pelos sócios e, e o pessoal mais sênior. E leva em consideração alguns pontos como a natureza e a extensão da comunicação com o responsável pela governança, a importância para a compreensão das demonstrações financeiras por parte do usuário, de quem está usando a informação, a natureza e a extensão dos esforços de auditoria necessários para a obtenção de evidências apropriadas, ou seja, aqueles lugares onde eu vou ter mais busca de evidências, a natureza da política contábil e sua complexidade ou subjetividade, onde houver muita subjetividade, então deve ser provavelmente um principal assunto de auditoria. A natureza e a relevância quantitativa ou qualitativa das distorções corrigidas ou não corrigidas, a gravidade de quaisquer deficiências de controles identificados relevantes para o assunto, então, onde houver deficiências, o auditor vai ter que colocar. A natureza e a severidade das dificuldades na aplicação de procedimentos de auditoria, na avaliação dos resultados e na obtenção de evidências relevantes e confiáveis. Então, esse é um exemplo de preocupações que eu vou ter que ter na hora de definir quais vão ser os PAs.
Em relação às áreas que vão merecer atenção, a norma coloca um ponto interessante que diz o seguinte, ó, as áreas de atenção significativas para o auditor referem-se muitas vezes a áreas complexas e que envolvem julgamento significativo da administração e, portanto, muitas vezes envolvem também julgamentos difíceis e complexos por parte do auditor. Então, é tanto complexo para a organização definir, quanto para o auditor avaliar. Quando a gente está falando de coisas muito de valor justo, que não tem padrões, então talvez seja difícil para a organização e também para o auditor avaliar aquilo. Isso, por sua vez, frequentemente afeta a estratégia geral da auditoria, a alocação de recursos e a extensão dos esforços de auditoria com relação a esse assunto. Esses efeitos podem incluir, por exemplo, a extensão de envolvimento pessoal de nível sênior no trabalho da auditoria, ou no envolvimento de especialistas ou pessoas da própria firma ou contratado, com conhecimento em áreas específicas de contabilidade ou auditoria, para auxiliar o auditor nessas áreas. Então, nas áreas, como eu falei, são áreas mais complexas, em que provavelmente eu vou precisar mais horas, mais pessoal sênior, especialistas. Então é lá que eu dei mais devida atenção. Então vamos voltar de novo no relatório da PwC sobre os dados do Itaú, da Holding Itaú Unibanco. Então eles colocam lá, eles fazem uma apresentação inicial do que é o PA, né? Os principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria no exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria, nas demonstrações contábeis consolidadas, como em todo né, e na formação de nossa opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Na verdade, ele fez parte, é isso que ele está dizendo. Né? Então, é isso que ele vai mostrar aqui agora. Na análise desse ano, tiveram 4 PAs. Vou mostrar só 2 aqui para vocês, tá? Mas só dizer quais são os outros. Provisão para crédito de liquidação duvidosa, ou seja, PCLD, para bancos, isso é um ponto crítico, então ele teve que trabalhar com atenção nisso. Outro ponto, mensuração de valores justos dos instrumentos financeiros e derivativos do nível 3. É legal que ele coloca sobre que pontos, onde está isso, tá? No caso aqui, algumas notas explicativas. Mas eu vou pegar 2 PAs aqui. Na estrutura ele diz por que é o PA e como é que ele conduziu esse processo. Então, nesse caso aqui, o sistema de bancos envolve muitos sistemas, né? Então, o processo bancário hoje você tem que fazer tudo com sistema. E às vezes sistemas diferentes para uma parte da holding. Então, ele coloca que isso é um assunto importante. Por que ele diz? Então, assim, ó, o Itaú Unibanco Holding e suas controladas são dependentes de sua estrutura de tecnologia para o processamento de suas operações e, consequentemente, a elaboração das demonstrações contábeis. Nos últimos anos, foram feitos investimentos significativos de curto e longo prazo nesses sistemas e o processo de tecnologia da informação. A estrutura da tecnologia, devido ao histórico de aquisição e o porte de operações, é composta por mais de um ambiente de tecnologia com processos distintos de controles agregados. A não adequação do ambiente de controles gerais de tecnologia e de seus controles dependentes poderiam acarretar um processamento incorreto de informações críticas utilizadas para a elaboração das demonstrações. Dessa forma, essa foi uma área foco do nosso trabalho de auditoria. Então, o banco faz adquirir outras empresas, a holding, na verdade, né? Então, que vai ter sistemas diferentes. Como é que eu faço a integração disso? Então, eu posso ter problemas, tá certo? Então, provavelmente eu vou usar o pessoal da área de tecnologia para poder fazer como é que é o processo de integração, a integração de dados. Então, é por isso que é um assunto preocupante. Então, como é que esse assunto foi tratado? Como parte do nosso procedimento de auditoria, com o auxílio de nossos especialistas, efetuamos a avaliação do ambiente de tecnologia da informação, incluindo controles automatizados dos sistemas aplicados relevantes para a elaboração das demonstrações. Os procedimentos executados envolveram a combinação de testes de controle relevantes e, quando necessário, testes de controle compensatórios, bem como a execução de testes relacionados com a segurança da informação, incluindo a gestão de segregação de função. Lembra desse negócio de segregação que a gente viu? O ambiente de tecnologia, informação e controle estabelecido pela administração proporcionaram uma base razoável para a auditoria das demonstrações. Um ponto aqui é que ele não vai dizer todos os detalhes que ele fez, é só uma breve descrição do que foi feito no trabalho, mas mostra que ele se preocupou com esse ponto. Essa é uma outra que eu quero mostrar aqui do mesmo PA do Itaú.
Aquisição do controle do Corp Banca. A Hold adquiriu um banco internacional, com outras características, com outra cultura. Então, esse processo, que está colocado na nota explicativa 3, foi um outro assunto colocado. Então, a Corp Banca é um banco comercial com sede no Chile e que atua também na Colômbia e no Panamá, focado em pessoa física e grandes e médias empresas. Em abril de 2016, após a aprovação dos acionistas e todas as autoridades regulatórias no Chile, no Brasil, na Colômbia e no Panamá, o Itaú adquiriu o controle do Corp Banca, por meio do controle de seu controlado Banco Itaú Chile. Então, quem fez esse processo final foi o Itaú Chile. Lembra que a gente está falando da holding, né? Consideramos essa uma área foco devido ao nível de julgamento envolvido na identificação da determinação do valor justo dos ativos líquidos adquiridos e passivos assumidos, bem como devida complexidade no processo de harmonização das práticas contábeis e a integração da informação das instituições envolvidas. Então, aqui ele está pensando na preocupação. Essa operação gera preocupação com o valor justo dos ativos e passivos, com a questão dos ajustes contábeis que podem ter, apesar de dos dois países serem FRS, ter algumas compreensões específicas para cada país, tá certo? E de novo a questão do sistema de informações. O que eles fizeram? Dentre outros procedimentos, realizamos o entendimento e testamos os processos estabelecidos pela administração, incluindo a totalidade e integridade das bases de dados e os modelos de cálculo para determinação da alocação de preço de compra, bem como a identificação e determinação dos ativos líquidos adquiridos e passivos assumidos e o montante do ágio, além do controle para a harmonização das práticas contábeis. Comparamos as premissas adotadas pela administração como práticas de mercado, testamos com os ajustes decorrentes de diferenças de práticas e estimativas contábeis. Lembra que a gente falou de estimativas contábeis? Pode ter práticas diferentes adotadas pelas instituições, bem como avaliamos a aderência das divulgações contábeis às práticas contábeis aplicáveis. Não identificamos aspectos que nos levassem a considerar necessárias modificações relevantes nos valores e informações divulgadas nas demonstrações. Então, mostra rapidamente o que eles fizeram. Queria só mostrar um pouquinho da importância do PAA. Eu fiz orientei um trabalho de TCC de um aluno que trabalhava numa empresa de auditoria, que tinha acesso a dados dos PAs publicados. A gente fez uma análise do que acontece. A gente olhou 1.263 PAs de várias empresas auditadas, né? E aí vou colocar uns pontos interessantes, né? No segmento financeiro, que envolve bancos, seguradoras, securitizadoras, a gente observou 262 PAs de 33 tipos diferentes de 113 instituições distintas. Tem uma média de 2,3. Ressalta-se, porém, que as instituições com maior número de PAs foram o Banco Bradesco com 8, o Itaú com 7, o Banco do Brasil com 6, Santander com 6, o Banco do Nordeste do Brasil com 6. Ou seja, normalmente as instituições maiores vão ter mais PAs. Quais foram os pontos que mais tiveram nessas análises, né, desses PAs? Mensuração do valor justo. Então, como característica do segmento financeiro, que está falando dos bancos, né? As companhias possuem saldos elevados de instrumentos financeiros, propriedades de investimentos e alta ocorrência de hedge accounting, para os quais faz necessário uma análise do valor justo. Então, os principais pontos daqueles de bancos que tiveram foi mensuração do valor justo, provisão e passivos contingentes. De acordo com o CPC 25, provisões e passivos, as companhias se registram provisões para as contingências com base em avaliação e classificação dos riscos, cuja probabilidade de perda é considerável, provável, né? Com essa avaliação é suportável pelo julgamento da administração, em conjunto com seus assessores, e pela magnitude dos saldos geralmente envolvidos. Essa consideração era foco da auditoria externa, ou seja, para bancos isso aqui é um ponto importante, então por isso que apareceu bastante. Naqueles bancos que a gente viu, eu nem mostrei todos, mostrei só dois, mas tem outros, cálculo da PCLD, tem uma série de fatores, quis mostrar só exemplo de dois. Aqui são de outros setores, né? Setor de bens industriais. O que mais teve foi impairment de ativos, reconhecimento de receitas e contas a receber. No setor de consumo cíclico, que é construção civil, hotéis, restaurantes, também foi impairment de ativos, reconhecimento de receitas e contas a receber.
Em utilidades públicas, que é energia elétrica, água, saneamento e gás, é a questão de concessão, ativos de concessão, e reconhecimento também. Mas tem alguns outros aqui, né? Só para colocar. Falou justo, o cara sempre acaba entrando, tá certo? Então, esse acaba sendo um ponto interessante. Legal aqui que no setor de construção civil, e hotéis lá, aparece ó, a continuidade operacional, que é um ponto que a gente discutiu lá atrás. Um outro ponto interessante, isso aqui é de um outro estudo que também usou os dados das demonstrações de 2017 apresentadas em 2018. Esse aqui feito com 49 empresas, ele contou o número de PAs que tiveram, tá? E aí, são empresas de capital aberto, tá? O que é interessante? As empresas que estão. Lembra que no mercado de capitais a gente tem as empresas que estão no nível de governança tradicional, nível 2 que é uma governança um pouco maior, e novo mercado, que é uma governança maior ainda. O que a gente observa aqui é que quanto maior é o seu nível de governança, que já mais controles você tem, normalmente menor é o número de PAs que as auditorias colocam. Então, seu investimento em governança diminui o número de PAs necessários para a empresa. Não que seja ruim, tá certo? Mas demonstra que a auditoria tem menos preocupações pela empresa ter um melhor nível de governança. Consequentemente, provavelmente, o custo da auditoria também é menor. Quanto menos trabalho a auditoria tem, menor é o custo que ela te cobra. Então você tem um gasto maior com governança, mas gasta menos com auditoria. Antes da gente fechar aqui o resto do relatório da auditoria, queria colocar só um pouquinho a visão dos auditores que eu entrevistei sobre qual a importância dos PAs para eles e para as auditorias. Definição, eu falo assim, concessionária de rodovia, de novo, vou utilizar o exemplo. E vou usar o exemplo de uma Unimed também, tá? Para mim, a conta na concessionária de rodovia, a conta mais sensível é a provisão de manutenção. Por quê? Você consegue, como é uma provisão, não afeta a caixa, não afeta EBITDA, não afeta nada, você consegue jogar com resultado. Então, se eu Fazer pegar... gerenciamento, né? Dá para fazer gerenciamento, você está falando, é isso? Sim, sim. Então, você consegue ter resultado positivo porque você não constituiu uma provisão adequada. Então, para nós, a definição são os pontos mais críticos, não que eles estejam errados, porque se fosse errado seria uma ressalva, então são os pontos mais críticos, os grupos de contas mais críticos, mais complexos dentro de uma companhia. Por exemplo, assim, frigorífico, agora nem tanto, porque eles pararam um pouco com essa questão de emissão de dívida, que há um tempo atrás o pessoal não sabia, debêntures convertidas em ações, ela é instrumento de patrimônio ou seria dívida? Tinha uma discussão, só que a CVM veio e normatizou que é dívida. Então, quando tem uns assuntos muito polêmicos, muito dúbio, que a norma não é muito clara, assuntos que fogem muito da competência do contador, que você precisa de terceiros que respaldem a sua decisão, geralmente isso é colocado em PAA. Por exemplo, política de RED, por exemplo, RED Accounting, hoje já vi algumas empresas que acompanho bastante, que vão emitindo, a política de RED Accounting eles colocam porque ela não é uma política exata, então você pode colocar vários critérios, então você tem que revalidar o entendimento deles para ver se está de acordo com o que está no papel ou está na prática. Então, é um trabalho muito específico de um assunto muito detalhado, entendeu? Deixa eu só passar pelo assunto que você colocou, que não é o da sua pergunta. Alguns relatórios têm, alguns relatórios não têm, tá? Eles são usados para empresas que têm emissão de títulos, capital aberto, etc. Esses são obrigatórios, tá? Uma empresa limitada não é necessário. Você encontra aí quando tem debêntures, etc. Tá? Então, precisa ter. Como são definidos, tá? Assim, tem muito a ver com aquele início da conversa lá de quais são os grandes riscos, né?
Então, você geralmente coloca ali no PA assuntos que, primeiro, você gastou um bom tempo de auditoria, porque se você tem um grande risco, você vai gastar um bom tempo de auditoria testando isso, né? Então, assim, é um pouco linkado. É um item também que diz a norma que são itens que você tem a responsabilidade de informar a governança e tal. Então, novamente, geralmente, esses itens muito relevantes você vai mesmo documentar. E tem a ver com o risco mesmo, né? Seja pelo tamanho dele, o impacto que ele pode gerar nas demonstrações financeiras, ou pelo risco inerente mesmo que ele tem. Então, assim, por mais que você queira falar de ativo imobilizado ou intangível, numa empresa concessionária, é um item muito relevante mesmo, então é de se esperar que ele seja um PA. Se a empresa tem algum processo muito complexo, como, por exemplo, ativo biológico, é um assunto importante pela complexidade. Se tem head accounting muito importante, que pela complexidade da norma e pelos valores muito expressivos que a empresa tem, também é um PA. Enfim, é um mix aí, também requer julgamento de complexidade, impacto nas demonstrações financeiras que um erro ali poderia causar. São esses. Pode ter, não há limite, pode ter um, pode não ter nenhum, pode ter quatro, pode ter cinco. Mas, assim, usualmente você vê aí num range de 1 a 3 por empresa de PA. Porque é importante, eu já emiti parecer que não tinha nenhum, assim, um assunto relevante mesmo. Pode acontecer. Era uma empresa que teve só 2 meses de funcionamento, discuti aqui com o pessoal técnico, falei, olha, eu acho que não tem nenhum. É uma opção. Tem lá uma redação própria também para quando não tem PA, mas nesses que são obrigados a ter PA, você informa que não tem PA. É um parecer um pouco diferente. Já cheguei sim. Apesar de ter tido muitas discussões a respeito do PPA, né? Não podemos também generalizar e achar que tudo é PPA, né? Mas eu já tive situações sim. Por exemplo, não era obrigada, porque obrigado é empresa listada, né? Mas, por exemplo, cooperativa, teve uma situação que eu julguei necessário, porque eu sei que é um relatório que atende a muitas pessoas, né? Muitos cooperados. Então, eram assuntos que eu julguei que seria plausível. Teve uma empresa também, certa vez, que não era cooperativa, pouquíssimos sócios, mas ele ia entregar aquele relatório para alguns credores, né? E também julguei que seria interessante alguns assuntos estarem listados ali, porque já eram assuntos, inclusive, que eles estavam já conversando com o cliente, o credor, né? Então, já eram assuntos que visivelmente eram assuntos importantes. Então, até para dar um esclarecimento maior para os credores, né, de algumas situações, como é que a gente tratou, como é que foi abordado na auditoria, a gente julgou interessante colocar. Mas obrigatoriamente é para as empresas listadas, né? Tá. Mas assim, eu até hoje não tive grandes problemas em relação a esses principais assuntos de auditoria, ainda bem, né? Porque eu vejo como uma parte ali do relatório que ela é bem elucidativa. Ela não tem nada a ver com a nossa opinião, se algo está certo ou não. Então, não tive problemas em relação a esse tema, não. Em alguns casos, pode haver também outros assuntos que podem ser colocados, né? Quando aplicável, o auditor deve reportar, de acordo com o NBC-TA 720, responsabilidade do auditor em relação a outras informações. Nesse caso aqui, do exemplo que a gente está trabalhando, que é do Banco Itaú, está relacionado a DVA, que o banco apresenta. Então, o que os auditores colocam como outros assuntos? As demonstrações consolidadas do valor adicionado, referentes aos exercícios findos a 31 de dezembro de 2016, elaboradas sob responsabilidade da administração do consolidado,
e apresentadas como informação suplementar para fins de FRS foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis consolidadas. Para a formação de nossa opinião, avaliamos essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis conforme aplicável, e a sua forma do conteúdo estão de acordo com os definidos no CPC 09, que é de DVA. Em nossa opinião, essas demonstrações de valor adicionado foram adequadamente elaboradas de todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse pronunciamento técnico, e são consistentes com a relação das demonstrações contábeis. Então, não tem obrigatoriedade da DVA, mas a empresa apresentou uma DVA e eles olharam a base do CPC 09, se estava de acordo ou não, e dizem que também ela representa a realidade. Então, eles também estão de acordo com essa demonstração, dizendo que a opinião deles é positiva. Seguindo ainda no relatório, um ponto que está bem detalhado depois da última mudança, que foi em 2010, foi a questão de colocar claramente em relação às demonstrações e o relatório apresentado, quais são as responsabilidades da administração, da organização, e quais são as do auditor. Vamos ver aqui da administração. O relatório do auditor deve incluir uma seção com o título Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis. O relatório do auditor não precisa referir especificamente à administração, mas deve usar o termo que é apropriado no contexto da estrutura legal. Em algumas jurisdições, a referência apropriada deve ser responsáveis pela governança. Essa seção do relatório, o auditor deve explicar a responsabilidade da administração pela elaboração das demonstrações. Então, repetindo, quem faz demonstrações, quem elabora é a empresa, não é o auditor. E B, avaliação da capacidade da entidade de manter a continuidade operacional, que é aquele outro ponto que a gente discutiu também. Vamos ver aqui um exemplo. Então vamos lá, vamos voltar lá no caso do Itaú Unibanco, auditado pela Price. O que eles colocaram como responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações? Nesse caso, eles colocaram tanto a administração quanto a governança. A administração da Itaú Unibanco Holding e suas controladas é responsável pela elaboração adequada, apresentação das demonstrações consolidadas de acordo com as normas do IFRS e do IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se causada por fraude ou erro. Lembra que a gente já discutiu lá atrás fraude e erro? O responsável pelo controle interno é a administração. Então, é uma responsabilidade da administração. Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do consolidado continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional, o uso de base contábil na elaboração das demonstrações, a não ser que a administração pretenda liquidar o consolidado ou acessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do banco e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração e das demonstrações. Só recordando o parágrafo anterior aqui, quando a gente viu lá de continuidade, lembra que a norma falava assim, olha, eu preciso ter, a administração tem que ela estar atenta se o problema de continuidade ou não, e o auditor também. Se a administração já coloca, o auditor vai trabalhar também. Mas se a administração não coloca, cabe ao auditor dizer se ele acha que tem problema de continuidade. E aí ele também coloca, olha, se a empresa acha que vai quebrar de vez até antes de um ano, eu já talvez tenha que revisar as minhas contas contábeis para valor de liquidação e não pelos valores contábeis aplicados até o momento. Vamos ver agora o que a norma coloca sobre o que tem que ser colocado como responsabilidade do auditor. Então, a seção do relatório auditor deve declarar que os objetivos do auditor são obter segurança razoável, senhores, razoável, não é 100%, de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro. E 2, emitir um relatório que inclua a opinião do auditor. De novo, eu tenho segurança razoável, que não tem distorções, tá certo? Independente se é causado por fraude ou erro. B, segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria conduzida de acordo com as normas sempre detectará distorção relevante quando ela existir. E
C. Distorção pode ocorrer de fraude ou erro. E 1. Descrever que elas são consideradas relevantes se individualmente ou em conjunto pudesse ser razoavelmente esperado que elas influenciassem as decisões econômicas dos usuários tomadas com base em demonstrações. E 2. Fornecer uma definição ou descrição da materialidade de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável. Então, vamos ver lá o exemplo lá do Itaú, só não foi colocado isso. Ó, vamos lá, vai ser quase igual aquilo que a gente já leu lá no slide anterior, tá? Mas vamos lá. Nossos objetivos são obter segurança razoável que as demonstrações contábeis consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro, e emitir um relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem decorrer de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Por parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos um ceticismo profissional ao longo da auditoria, ou seja, eles foram céticos o tempo possível, o maior tempo possível, tentando imaginar que pudesse ter algo errado, tentando ter muitos testes, tá certo? Tentando sempre buscar, apesar de saber que não é 100% a garantia. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevantes das demonstrações contábeis consolidadas, independentemente se causadas por fraude ou erro. Planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada o suficiente para fundamentar nossa opinião, o risco de não detecção de distorção. Então é isso, é quase igual ao anterior, colocando alguns ajustes, o que mostrando qual é a responsabilidade da auditoria nesse relatório, mostrando de novo que eles não têm 100% de garantia. Bem, o que a gente viu até agora era a NBC TA 700, que tratava do relatório de auditoria sem problemas, tá certo? Sem modificações. Bem, só que tem situações em que eu possa haver modificações. E aí entra a norma 705, que vai explicar como é que eu dou opinião quando essa opinião é modificada, ou seja, não é um relatório de auditoria com demonstrações contábeis sem problema, tá certo? Então, o que a norma fala? Há 3 tipos de opiniões modificadas, a saber são opinião com ressalva, é a primeira, opinião adversa e a terceira, abstenção de opinião. A decisão sobre que tipo de opinião modificada é apropriada depende de 2 fatores. A natureza do assunto que deu origem à modificação, ou seja, se as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes, ou, no caso de impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada o suficiente, pode apresentar distorções. Então, ou eu já sei que eu tenho uma distorção, ou eu não consigo ter evidência suficiente se há distorção ou não. E o ponto B, o julgamento do auditor sobre a disseminação da forma generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos no assunto das demonstrações, ou seja, se é um ponto só localizado, que não tenha tanto impacto no resto das demonstrações, ou se os problemas encontrados, um ou mais, impactam na demonstração como um todo. Então, são esses 2 pontos que vão definir como é que eu vou que tipo de opinião que eu vou ter. Então, dentro dessa linha que eu coloquei, quais circunstâncias que é necessário modificar a opinião? O auditor deve modificar a opinião no seu relatório quando a. Conclui, com base em evidência auditoria obtida, que as demonstrações contábeis como um todo apresentam distorções relevantes. Então, se eu já encontrei distorção, já é um ponto. B. Não consegue obter evidência auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam. Então, ou eu encontrei, ou eu não encontrei. Distorção relevante, né? Vamos lá, então, o primeiro tipo de opinião modificada, que é a opinião com ressalva. Quando o auditor expressa uma opinião com ressalva, devido à distorção relevante nas demonstrações, ele deve especificar que, em sua opinião, exceto pelos efeitos do assunto descritos na seção opinião com ressalva, as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, ou apresentam uma visão verdadeira e justa. Ou B, que as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura, exceto por tal ponto. Então, assim, na verdade, quando ele tiver alguma ressalva, ele vai dizer assim, olha, tá tudo bem,
exceto por, essa é a minha ressalva. Tá? E depois eu vou explicar aqui que é essa ressalva. Quando a modificação é decorrente da impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada o suficiente, o auditor deve usar a correspondente frase, exceto pelos efeitos assuntos, para a opinião modificada, ou seja, tudo certo, exceto pelos efeitos possíveis do assunto tal, que ele vai ter que especificar depois, tá? Bem, é aqui que entra, eu tenho que dar a minha opinião, a minha opinião é que as demonstrações contábeis estão de acordo, exceto por o ponto que eu coloco. Aí eu preciso colocar um novo ponto, um novo item, que é opinião, a base para opinião com ressalva, né? Qual é a base para a opinião com ressalva? Então, aqui tem um exemplo que está no NBCTA 705. Os estoques da companhia estão apresentados no balanço pelo valor X. A administração não avalia o estoque pelo menor valor entre custo e o valor líquido de realização, mas somente pelo custo, o que apresenta um desvio em relação às práticas contábeis adotadas no Brasil. Os registros da companhia indicam que se a administração tivesse avaliado os estoques pelo menor valor entre custo e o valor líquido de realização, teria necessária uma provisão de X para reduzir os estoques ao valor líquido de realização. Consequentemente, o lucro líquido e o patrimônio líquido seriam reduzidos em X, respectivamente após os efeitos tributários. Então, o auditor disse assim, olha, não avaliou adequadamente o valor dos estoques, esse valor teria que ser reajustado para baixo, diminuiria o ativo e diminuiria o valor do resultado, tá certo? Pelo valor do ajuste na DRE. Então, o auditor vai dizer, olha, por causa disso, por causa desses valores, eu estou dando uma ressalva, mas esse ponto talvez não impacte tanto os outros dados das demonstrações contábeis. Esse aqui é um exemplo que tem na NBCTA 705. Tem outro exemplo aqui que a norma também coloca. Os investimentos da companhia ABC na empresa XYZ, então de uma empresa para outra, uma coligada estrangeira ocorrida durante o exercício e contabilizada pelo método de equivalência patrimonial, está registrado por X no balanço patrimonial consolidado. Em 31 de dezembro de X1, e a participação da companhia ABC no lucro líquido da XYZ de X está incluída no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de X1 da companhia ABC. Não foi possível obter evidência de auditoria apropriada o suficiente sobre o valor contábil do investimento na ABC, da ABC na empresa XYZ, em 31 de dezembro. Em razão de não termos tido acesso às informações contábeis, à administração e aos auditores, consequentemente, não foi possível determinar se havia necessidade de ajustar esses valores. Então, nesse caso aqui, ela não encontrou valores incorretos. Na verdade, ela não teve acesso ou não conseguiu essa informação. Então, como ela não conseguiu essa informação, ele não pode dizer que essa informação é correta. Então, nesse caso aqui, no anterior, ele conseguiu ter dado o acesso e disse que estava errado. A informação, o dado contábil estava incorreto. Nesse caso aqui, ele não pode afirmar se está correto ou incorreto, porque ele não teve acesso à informação. Então, ele teve que dar uma ressalva nesse ponto. Sobre o resto, total, está tudo ok, tá? Bem, a gente lá até agora estava na opinião com ressalva. Eu tenho um ou outro problema que é focal, que está talvez não generalizado, e que eu estou dando uma ressalva, tá certo? Uma ou mais ressalvas, né? Agora, tem situações em que a situação é muito complexa, né? Ou, às vezes, uma única ressalva que o impacto na organização das demonstrações é muito grande. Então, pode ser que em algumas situações eu vou ter uma opinião com ressalva. Então, o que a norma fala? Quando o auditor expressa uma opinião com adversa, ele deve especificar que, em sua opinião, devido à relevância dos assuntos escritos na seção base para a opinião adversa, a. As demonstrações contábeis não estão apresentadas adequadamente ou não apresentam uma visão verdadeira e justa, de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável, quando o relatório é emitido de acordo com uma estrutura de apresentação adequada, ou ainda que as demonstrações contábeis não foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável, quando o relatório está emitido de acordo com a estrutura. Ou seja, quando a situação é tão ruim, mas tão ruim, que a informação contábil lá não é correta. Então, eu não posso dizer não posso dar uma opinião sobre aquilo. Então, eu vou dar uma opinião adversa. Vamos dar, então, um exemplo lá que está na norma, tá? De uma opinião adversa. Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas da ABC e suas controladas, que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de X1, e as respectivas demonstrações consolidadas e o resultado abrangente das mutações, patrimônio líquido e fluxo de caixa.
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo os resumos dos principais políticas contábeis, que a gente já viu anteriormente. Em nossa opinião, devido à importância do assunto discutido no parágrafo a seguir, intitulado Base para Opinião Diversa, ou seja, que ele vai explicar o que ele está analisando, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Companhia ABC e suas controladas, em 31 de dezembro de X1. O desempenho consolidado de suas operações e seu fluxo de caixa para exercício nessa data, de acordo com as práticas contábeis. Então ele está dando a opinião dele aqui, ó, ele não representa. E ele vai explicar isso lá no novo parágrafo que a gente fala. Quando eu dei opinião modificada, eu tenho que dizer quais foram as bases, tá certo? Então aqui como é que ele seria, e depois, posteriormente, ele dá as bases para isso. Bem, tem uma terceira situação que a gente pode ocorrer, é quando o auditor não consegue dar uma opinião. A gente já viu algum exemplo anterior na diversa, quando eu tenho um ponto específico que eu não consigo dar opinião, lá ele coloca a diversa quando ele não é não generalizado. Agora vamos discutir quando é um problema maior ou quando o impacto é muito grande nas contas, tá? Então, a natureza da possibilidade de se obter evidência, impossibilidade, né, de se obter evidência de auditoria apropriada o suficiente. A impossibilidade de se obter evidência de auditoria apropriada o suficiente, também denominada de limitação no alcance da auditoria, eu posso usar esse nome também, pode ter decorrente de a circunstâncias que, fora do controle da entidade, registros contábeis da entidade que tenham sido destruídos, registros contábeis de componentes significativos que tenham sido apreendidos indevidamente por autoridades governamentais, ou seja, não tem dados para eu analisar, ou foram destruídos ou foram apreendidos por alguma questão jurídica. Outras situações que podem indicar a impossibilidade. B. Circunstâncias relacionadas com a natureza e a época do trabalho do auditor. A entidade deve usar o método de equivalência patrimonial para a entidade coligada e o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre as informações contábeis dessa coligada para avaliar seu método de equivalência patrimonial. Aqui a gente já viu lá no exemplo lá de ressalva. Outro, a nomeação do auditor é feita em época que o auditor não consegue acompanhar a contagem física dos estoques. Então, imagine que os estoques representam 50% do meu ativo e eu não fui contratado dia 10 de março, e eu tenho que olhar para trazer para trás 31 de dezembro. Não tem como dizer que aquilo é real, não. Por mais que eu faça cutoff, eu não vou conseguir fazer isso. Então, fica impossível. Outro exemplo, o auditor determina que somente a execução dos procedimentos substantivos não é suficiente, porém os controles da entidade não são eficazes. E C, limitações impostas pela administração. A administração faz imposições para que eu não consiga trabalhar. Exemplos, a administração não permite que o auditor acompanhe a contagem física dos estoques. Eu posso até fazer lá em dezembro, 31 de dezembro, fazer a contagem, mas a empresa não deixa. Como é que eu vou fazer? E outro ponto dessa linha, a administração não permite que o auditor solicite confirmação externa de saldos contábeis específicos. Ou seja, eu quero fazer a circularização de fornecedores, clientes, banco, e a empresa não fornece os dados e não deixa que envie. Mas como é que eu vou validar os dados se eu não consigo fazer circularização? Tá? Então, são exemplos, dependendo do volume que isso represente, eu não vou conseguir dar uma opinião sobre as informações contábeis. Então, quando eu não consigo acessar esses dados, isso é de uma forma generalizada, eu vou ter que dar uma abstenção de opinião, tá certo? Então, aqui tem um exemplo para abstenção de opinião e a sua razão. O investimento da companhia no empreendimento controlado em conjunto com a XYZ está contratado por X no balanço patrimonial, o que representa 90% do patrimônio líquido, ou seja, é muito relevante isso. Esse valor desse investimento é 90% do valor do PL, em 31 de dezembro de X1. Mas não nos foi permitido o acesso à administração e aos auditores das empresas XYZ, incluindo a documentação da auditoria do auditor da empresa XYZ. Consequentemente, não foi possível determinar se havia necessidade de ajustes em relação à participação proporcional da companhia nos ativos da empresa XYZ que ela controla, em conjunto, assim como sua participação proporcional nos passivos de XYZ, pelos quais ela é responsável, em conjunto, e sua participação proporcional nas receitas, despesas e dos elementos componentes da administração das demonstrações do patrimônio e do fluxo de caixa. Ou seja, eu tenho uma empresa da qual eu sou controlador.
Eu tenho 90 por esse valor representa 90% do meu PL, ou seja, é significativo, é relevante. Como é que eu posso dar uma opinião de um dado que não tem? Então eu vou ter que me abster de dar opinião. Um outro exemplo que a norma traz. Fomos nomeados auditores da companhia ABC após 31 de dezembro de X1 e, portanto, não acompanhamos a contagem física dos estoques no início e no final do exercício. Não foi possível nos satisfazer por meio de alternativas quanto à quantidade de estoque em 31 de dezembro de X0 e de X1, que estão registrados no balanço patrimonial por X e por outro X, respectivamente. Adicionalmente, a introdução do novo sistema informatizado de contas a receber em setembro de X1 resultou em diversos erros nos saldos de contas a receber. Na data do nosso relatório, a administração ainda estava no processo de sanar as deficiências do sistema e corrigir os erros. Não foi possível confirmar ou verificar por meios alternativos as contas a receber incluídas no balanço patrimonial no valor de X em 31 de dezembro. Em decorrência desses assuntos, não foi possível determinar se há necessidade de efetuar ajustes em relação aos estoques registrados ou não registrados, ou ao saldo de contas a receber, assim como aos elementos componentes da demonstração de resultados, da mutação e do fluxo de caixa. Ou seja, gente, está uma porcaria generalizada, ou seja, eu não consigo dar uma opinião sobre aspectos que são tão importantes em relação a essa organização. Então, eu vou ter que me abster de dar opinião em função desses aspectos. Então, ele está justificando por que ele está se abstendo de dar opinião. Bem, a norma, para fechar esse negócio do relatório de auditoria, a norma traz um quadro que ajuda a entender que tipo de opinião modificada eu vou dar, trabalhando com dois fatores: a natureza do assunto que gerou a modificação e se esses aspectos são disseminados de uma forma generalizada ou não nas demonstrações. Então, quando eu tenho um aspecto, uma distorção relevante, mas que não é generalizada, ou seja, ela é pontual e também não tem tanto impacto nas demonstrações, eu vou dar uma opinião com ressalva. Outro ponto, se eu não consigo obter evidência de auditoria apropriada o suficiente, mas ela é pontual e não é tão relevante assim, não dissemina para o resto dos dados das demonstrações, eu de novo vou dar uma opinião com ressalva, tá certo? Agora, imagine que eu tenho problemas de distorção, eles são muitos problemas e eles impactam diversos pontos das demonstrações. Então, ele é generalizado, então eu vou ter que dar uma opinião adversa. E aí, o último ponto, se eu não consigo obter evidências suficientes de forma relevante e generalizada, então eu vou dar uma abstenção de opinião. Então, esse quadro fecha como é que eu vou determinar a opinião modificada que eu vou dar. Então, esse quadrinho da norma 705 fecha como é a minha opinião. Vamos ver aqui um pouquinho agora o que os auditores falam sobre o relatório, principalmente quando a gente precisa ter modificações, né? Quais são as preocupações que eles têm em relação a isso. Isso sim é uma área de bastante julgamento, tá, Cláudio? Mas para tornar a coisa mais didática para vocês, você definiu lá os seus níveis de materialidade, tá? Você está dizendo ali que supostamente tudo que é acima daquela materialidade, se tiver errado, você vai ressalvar, tá? Se for só uma reclassificação, assim, imagine uma reclassificação entre linhas, assim, talvez você não vai ressalvar porque está no passivo A para o passivo B, o cliente não fez, mas é passivo, tem um pouco mais de relaxamento. Mas, a princípio, imagine assim, uma conta que tem efeito no resultado da empresa, uma venda que não fez o cut-off correto, um erro na depreciação, tudo que for acima da materialidade você vai ressalvar. Então, é muito linkado, por isso que eu falei que a materialidade é um item muito importante, tá? E aí você analisa esse erro da demonstração, com a demonstração financeira, por exemplo, por inteiro, né? Então, você olha lá, são 100 milhões de erro. Quanto é isso do lucro? Quanto que é isso da receita? Qual o impacto aqui e acolá? E pegar, olha, isso realmente é material, assim, 15% do lucro da empresa, 10% do lucro da empresa, é material. Então, isso é uma ressalva. Supostamente, o ponto inicial é acima do meu
da minha materialidade é a ressalva. Lembrando que, em termos de ressalva, existem dois tipos de ressalva. Assim, uma ressalva é quando eu consigo mencionar aqui. Então, eu consigo ter exatidão do número. Eu sei que a depreciação está errada em 10 milhões. Isso é uma ressalva. Então, vou ressalvar lá falando, olha, a depreciação está errada em 10 milhões. Então, a demonstração está errada, o ativo imobilizado está errado em 10 milhões e a linha do, sei lá, CPV está errada em 10 milhões e o resultado também. Essa é uma. Mas tem outra que é aquilo que você não consegue mencionar. Um exemplo muito simples para vocês. A companhia não fez a contagem física dos estoques. Eu não consegui acompanhar por consequência, né? Eu não tenho maneira de fazer um teste, principalmente se for multilocalizado, enfim. O cliente tem que fazer o inventário e eu acompanhar. Então, é uma conta grande. Significa que está errado porque eu não acompanhei? Não, não significa, pode estar certo. Eu só não consegui concluir se aquele estoque existe. Tá? Então, isso é uma limitação de escopo. Novamente, você vai olhar o tamanho da conta, qual é a possibilidade de ter erro, etc. Mas também, supostamente, um número acima da nossa materialidade é ressalva. A diversa, partindo para a diversa, esse também, porque aí sim não tem um parâmetro assim, Barreto, se for até X% do PL, é só ressalva. Não, mas, novamente, se for um número tão grande, quando você compara com a demonstração financeira como um todo, assim, com patrimônio, com ativo, um número tão grande, ou se não, múltiplos erros, imagine que tem clientes que você tem 6 ressalvas, assim, em ressalvas relevantes. Então, assim, múltiplos erros, assim, contaminam demais, assim. Então, você chega à conclusão que vai ser adverso à opinião, tá? Uma ressalva única de um tema específico, assim, uma única ressalva, errou na depreciação, só vai se transformar no adverso se for um super erro. Assim, um erro muito grande. O problema maior é quando você tem 5, 6, 3, 4 números grandes, aí você fala, aqui é adverso. Mas aí eu confesso que é um item de muita discussão, é um item de muito julgamento. Às vezes, quando os erros são múltiplos, não tem nem julgamento, né? Você fala, pô, tu tá inteiro errado, isso aqui eu vou dar, não dá. Mas, enfim, é uma questão aí de quantos erros são, de qual a dimensão desse erro, mas requer um julgamento. E nesses casos, aqui na Ernst, por exemplo, requer consultar um departamento técnico para dividir as conclusões da equipe e do sócio de auditoria em relação a esse tema, para verificar se está muito bem calibrado esse julgamento aí, tá? Então, uma vez que eu tenho uma ressalva, eu consulto. Então, eu divido com outros sócios bastante experientes a forma com que vai ser tratada isso no parecer, tá? É um tema dado ao nível de julgamento mesmo que tem. Eu tenho que consultar outros. Obter a concordância do quadro técnico, entendeu? Para minha avaliação. Existe uma orientação nas normas de auditoria em relação a esse ponto, né? Tem a ver com materialidade, principalmente, né? E também tem a ver com volume de ajustes ou de assuntos que foram identificados, né? Então, por exemplo, a norma, ela determina que se um determinado assunto, um erro, né, e esse erro pode ser de registro, pode ser de divulgação, independente, né, classificação. Então, a norma determina que se é um erro pontual, né, e relevante, então isso vira uma ressalva, né, ou seja, está tudo certo, exceto por aquele ponto. Agora, tem 2 erros, né, são 2 pontuais relevantes, também viraria aí ressalvas. Tem um monte de erros, né, vários, ou parte considerável das demonstrações financeiras não estão corretas em função de uma série de erros,
então aí já pode se pensar em ter ali um relatório adverso. Então, isso vai depender, existe uma regrinha para isso, mas vai depender de relevância e de quanto que as demonstrações elas estão impactadas em relação a esses erros, né? Se é um item, são poucos itens, ou tem vários itens das demonstrações que estão sendo afetados. Então, isso é importante avaliar essas duas questões. Cláudio, vamos lá, ressalva. Toda vez que tenha algum erro, de novo, acima da materialidade, ou desacordo de norma contábil e fiscal, por exemplo, aí só fazer um parênteses, se a gente tiver algum entendimento da companhia que vai em desacordo da norma fiscal, mesmo que o valor seja pequeno, como eu comentei já na questão da materialidade, como o imposto não tem materialidade, é uma ressalva que a gente coloca no balanço. Então, qualquer questão de erro e entendimentos que vão contra o que a norma contábil e fiscal fala, isso é uma ressalva. Qual o próximo passo? A quantidade de ressalvas que vai me chegar num parecer adverso. Antes do adverso tem uma abstenção, né? Tá. E a abstenção de opinião, o que a gente fala assim, eu identifiquei esse risco, só que identifiquei esse item errado, só que o valor é muito significativo para mim. O que eu entendo como valor significativo? Isso a gente usa mais ou menos 50% de um todo, ou 50% do resultado, 50% de um passivo, 50% de um ativo. Isso se torna um valor significativo. Então, eu posso falar assim, que a abstenção, eu falo assim, de acordo com esse erro, eu dei uma abstenção, tem umas 2-3 semanas atrás, um pouquinho antes do Covid-19. A companhia fez um registro de um intangível gerado internamente, que é contra a norma, e esse valor era 75% do ativo dele. Que ele falou que é um know-how que ele tinha, que ele considerava que aquele valor, ele montou um fluxo de caixa, baseou na forma dele, só que ele gerou um ativo internamente. Então, falou assim, baseado no pronunciamento contábil de intangível, eu não posso, não está correto, e pela relevância do saldo no todo, eu não consigo dar uma opinião, então eu abstenho de dar a sua opinião. Então, a abstenção você identifica. O parecer adverso é quando você apura erros e não tem uma certeza se de fato todos os erros foram aportados, porque pela falta de controle da própria companhia. Então é uma companhia com muito erro e muito desacordo com as normas contábeis e fiscais que te dão uma incerteza se de fato está tudo apontado ou não. Então você tem uma incerteza se de fato foi tudo apurado ou não no todo da opinião adversa. Vamos lá, se eu tenho e a opinião adversa não precisa ser um valor significativo. Eu já dei parecer adverso, por exemplo, de companhias que não tinham apuração de lucro, não tinha apuração fiscal. Era lucro real ela não tinha valor dos últimos 5 anos, ele não tinha uma apuração fiscal. Só que, independente de ser uma empresa que estava sempre em prejuízo contábil, a gente via que tinha, só que ele não tinha isso escriturado, eu não sei qual que é o efeito numa fiscalização que ia acontecer com a companhia. Então, eu não consegui dar uma opinião, eu fiquei limitado em qualquer questão da conta de imposto. E imposto é uma conta muito crítica no Brasil. Então, a gente ficou totalmente limitado. Então, eu falo assim, decorrência da relevância do assunto da não escrituração dos impostos, não consigo dar uma opinião nesse trabalho. Aí seria uma opinião adversa. Eu tô com uma dúvida se eu coloquei esse vídeo aqui ou não em slides anteriores para vocês, mas eu acho importante colocar, porque quando a gente fala no relatório final da auditoria, há uma discussão de qual o poder que os auditores têm, né? Porque uma empresa pode ganhar uma ressalva e o auditor fala assim, isso aqui eu achei esse problema, se você não mudar,
eu vou te dar uma ressalva. Se você ajustar, tudo bem, ficamos sem problema nenhum, né? Então, muitos discutem o poder que o auditor tem de fazer contabilidade indiretamente, né? A percepção que ele tem de como é o correto da contabilidade valeria sobre o que a própria empresa acha, né? Então, essa é uma discussão interessante que os auditores colocam aqui, tá? Eu estou na dúvida se vocês já viram isso ou não, esse vídeo, mas, de novo, eu reforço a importância dele dentro desse momento agora. Eu não diria poder, Cláudio, mas é que quando o cliente ele não pode ter uma ressalva, né? E muitas vezes também não quer, né? Então, ele entendendo que aquele assunto é pertinente, ele mesmo vai querer ajustar as demonstrações, né? Então, é natural que o cliente queira fazer um ajuste para não ter aquele erro, né, nas demonstrações. Muito grande. É como eu comentei, Cláudio, que hoje a parceria do auditor com o contador ajuda muito o contador, porque o contador em si, ele gosta da coisa certa, porque é uma profissão muito conservadora. E, geralmente, os donos não são conservadores, porque os donos são empreendedores. E o empreendedor não tem nada de conservador no ato dele. E você chega numa reunião lá, tem qualquer coisa errada que de fato geraria uma ressalva, que geraria um parecer diverso, uma abstenção, você coloca numa apresentação, fala, ó, gente, isso aqui tá errado, isso vai me levar a uma opinião com ressalva. O contador fala, tá vendo? Eu tô falando nesse ponto faz tempo, vocês não estão me escutando. Agora tá vindo de um de cara de fora. Ele que vai dar o relatório vai para banco, vai para mercado. Isso vai ser ruim, então a gente tem que arrumar. Então, essa parceria contador e auditor, de um tempo para cá, ajuda muito o trabalho, tá, Cláudio? Tá. E a gente usa muito mesmo. Aí a caneta ajuda e o cara sabe que ele tem que entrar nas normas, seguir corretamente, senão ele não vai ter um parecer limpo, um parecer não limpo, sem ressalvas, é um crédito mais caro, a perda de um negócio, da entrada de um fundo, não conseguir participar de uma licitação. Então ele sabe que afeta o bolso dele, então ele começa a se alterar, se mudar também. Veja, não, é muito comum ter ajustes, tá? Os nossos testes gerarem ajustes nas empresas, tá? Então, só para você entender, se eu vou lá, acho um ajuste em qualquer conta, seja depreciação ou contas que envolvam mais subjetividades, assim como, por exemplo, provisão para contingência, né? Eu acho um ajuste, eu entrego lá para a administração, olha, no meu entendimento, falta 10 milhões, 20 milhões, não importa o número, na sua conta de provisão para contingência. Se ele fizer o ajuste, está ok para mim, está ajustado. A demonstração financeira vai ficar correta, tá? Então, o que não pode é eu fazer contabilidade, ele ficar lá sentado esperando eu ir lá testar tudo para começar com 30, 40 ajustes. Aí a gente tem um problema aí, porque praticamente a gente passa a fazer a contabilidade do cara, né? Mas, assim, é normal ter um ou outro ajuste em toda a auditoria. Desde que o cliente efetue os ajustes, não tem problema para a gente, não. Mas, veja, quando você faz a avaliação também, voltando um pouquinho no que você falou lá, né? Você planejou algo, você acreditou que aquele cliente tinha bons controles, então o fato de você encontrar um ajuste contradiz aquela avaliação que você fez ali inicial, de que tudo ia dar certo, né? Que a coisa funcionava bem, então você volta e rever se a sua amostra está certa, se você não precisa testar mais, porque você encontrou ajuste. E você encontrou ajuste só numa amostra que você testou. Pode ter outros. Então, você precisa rever um pouco, torna-se um processo complexo, porque pode chegar
a conclusão que você tinha que testar o dobro do que você testou, né? E aí você tem que fazer esses testes a mais, porque não é simples assim. E nisso que a auditoria com robôs, etc., hoje torna mais fácil, porque quando você encontra o erro, você tem a certeza que você está capturando 100% e fica mais fácil de dizer o ajuste é esse, X milhões. Mas respondendo a sua pergunta, se ele fizer, a demonstração financeira está correta, não temos problema não. Ponto que vai de antes da emissão do relatório de auditoria e até depois, tá? Que é a questão de transações e eventos subsequentes. São situações que ocorrem na organização que tem grande impacto depois do data do fechamento do balanço, ou seja, depois de 31 de dezembro, se a gente pegar os padrão, né? Não serve para todos isso, mas vamos pegar pelo padrão do fechamento até depois, tá certo? Até depois da emissão do relatório de auditoria. Então, o auditor deve considerar em seu relatório, seu parecer, os efeitos decorrentes de transações e eventos subsequentes relevantes ao exame de demonstrações, mencionando-os como ressalva ou em parágrafos de ênfase, quando não ajustadas ou reveladas adequadamente. Então, imagine que eu tenho uma organização e o meu principal cliente quebra, não vai me pagar mais nada e não vai comprar mais nada. Fechou as portas. Ele representa 80% dos meus recebimentos e das minhas vendas. E aí, como é que a empresa vai sobreviver? Isso é um evento que pode gerar problemas. Então, os valores que eu tinha a receber, digamos que essa quebra foi, por exemplo, no dia 15 de janeiro, tá? Fechou o ano já, o demonstrativo contábil está 31 de dezembro lá, certinho, mas o impacto que a organização vai ter é grande, né? Então, eu preciso saber se a empresa colocou isso ou não. Então, o auditor deve considerar 3 situações de eventos subsequentes. Os ocorridos entre a data do término do exercício social e a data da emissão do parecer, ou do relatório de auditoria, né? Os ocorridos depois do término do trabalho de campo e da emissão do relatório de auditoria, e antes da divulgação das demonstrações contábeis, e C, após a divulgação das demonstrações. A figurinha no slide seguinte explica um pouquinho melhor isso. Então, essa figura aqui demonstra claramente esses 3 pontos em que o auditor precisa pensar, que ele vai tomar decisões diferentes dependendo de quando esse evento subsequente aparecer. No instante 1, entre a data das demonstrações, então digamos que fosse 31 de dezembro, até a data da entrega do meu relatório de auditoria. Então não é a divulgação das demonstrações, mas digamos que eu acabei meu trabalho dia 20 de fevereiro, entreguei o relatório, tá certo? Então, o que ocorrer entre a data das demonstrações, 31 de dezembro, e a entrega desse relatório, por exemplo, 20 de fevereiro. Eu posso ter situações que vão ser entre esse dia 20 de fevereiro, que é após o relatório, e antes da demonstração. Então foi 20 de fevereiro, mas a empresa só vai divulgar os relatórios no dia 30 de março. Então tem um período entre 20 de fevereiro e 30 de março. E o terceiro momento é, por exemplo, se fosse 30 de março a divulgação, após a divulgação, o que a auditoria teria que fazer? Então, eventos que são importantes, subsequentes, mas em 3 momentos eu vou tomar decisões também diferentes. Então, para que o auditor tome decisões sobre o que ele vai fazer em relação a esses eventos subsequentes e o seu relatório, ele precisa ter algumas informações. Então, para ter condição de formar opinião sobre as demonstrações contábeis consideradas, considerando os efeitos relevantes das transações e eventos subsequentes ao encerramento do exercício social, o auditor deve considerar procedimentos de administração para que o evento seja divulgado. Então, se a organização está divulgando o efeito, aquele evento importante. B. Os atos e fatos administrativos registrados em atas de reuniões de acionistas, administradores e outros órgãos estatutários. C. Os informes de qualquer espécie divulgados pela entidade. D. A situação de contingências conhecidas e reveladas pela administração e pelos advogados da entidade, porque o problema, evento subsequente, pode estar muito relacionado a contingências.
E a existência de eventos não revelados pela administração das demonstrações e que tenham efeitos relevantes sobre as mesmas. Aqui, nesse ponto E, a empresa até falou algumas coisas, mas não contou o impacto disso nas demonstrações, tá certo? Então, são alguns pontos que o auditor precisa estar atento para definir o que ele vai fazer em relação a esses eventos subsequentes. Vamos dar alguns exemplos de eventos subsequentes interessantes aqui que podem ocorrer. Exemplos de transações e eventos subsequentes que proporcionam evidência adicional de condições que existiam no fim do período auditado e requerem julgamento profissional e conhecimento dos fatos e circunstâncias. Perda de contas a receber decorrente de falência do devedor, que eu já vou ler o exemplo que eu já dado, e pagamento ou sentença judicial que saia. Então, se é uma sentença judicial com valores muito altos, né? Então, 31 de dezembro não tinha. Eu até coloquei lá, talvez seja provável ou remoto, quer dizer, o possível, mas saiu a sentença e eu perdi um valor muito grande que pode impactar a empresa. Outra aqui, exemplos de transações e eventos subsequentes havidos entre a data do término do exercício social e a data da divulgação das demonstrações são aporte de recursos. Então a empresa estava com problema e agora ela teve aportes, então melhorou a situação dela. Inclusive com aumento de capital, compra de nova subsidiária ou de participação adicional relevante e investimento interior. Destruição de estoques do estabelecimento em decorrência de sinistro. Pegou fogo no meu depósito com todos os meus estoques. Ops! Alteração de controle societário. Então, são alguns exemplos de eventos subsequentes havidos entre a data do término do exercício e a data da divulgação das demonstrações. Então, são alguns exemplos importantes que o auditor precisa pensar o que ele vai fazer com essas informações. Então, se o auditor, antes da emissão do seu relatório de auditoria, tiver eventos subsequentes, ele vai tomar as decisões, o que ele vai fazer. Normalmente pode ser um parágrafo de ênfase, a inserção de notas explicativas, tá certo? Esse não é muito problema. O problema é depois do fim do trabalho e antes e depois das publicações, tá certo? Então, o que fazer com transações e eventos ocorridos após a emissão do relatório e a divulgação das demonstrações? O auditor não é responsável pela execução de procedimentos ou indagações sobre as demonstrações contábeis após a data do seu relatório. Durante o período entre as datas do relatório do auditor e a divulgação das demonstrações, que é o segundo momento daquele esquema que a gente mostrou, a administração é responsável por informar ao auditor fatos que possam afetar as demonstrações. Quando, após a data do relatório do auditor, mas antes das divulgações, o auditor tomar conhecimento de fato que possa afetar de maneira relevante as demonstrações, ele deve decidir se elas devem ser ajustadas, discutir o assunto com a administração e tomar medidas apropriadas às circunstâncias. Então, se ele está sabendo, ele vai decidir o que ele vai fazer, se vai mudar, não vai mudar. Quando a administração alterar as demonstrações divulgadas, ou seja, provavelmente alguma informação contábil, tá certo? Provavelmente notas explicativas, o que o auditor deve fazer? Executar os procedimentos de auditoria necessários às circunstâncias, deve fazer ajustes, né? Revisar as medidas tomadas pela administração para assegurar que qualquer pessoa que tenha recebido as demonstrações anteriormente emitidas juntamente com o respectivo parecer, seja informada da situação. Ou seja, se alguém tinha recebido aquela informação, aqueles demonstrativos, mesmo antes da publicação, tem que receber essa informação depois corrigida. E C, emitir um novo relatório de auditoria, uma nova opinião sobre as demonstrações alteradas, indicando em parágrafo, após o da opinião, os motivos para a remissão desse parecer. Então, eu preciso definir um parágrafo para a remissão desse parecer, com referência a notas de demonstrações, que esclarece a alteração efetuada das demonstrações. Nesse caso, são aplicáveis as considerações sobre a data do novo relatório, mencionadas no item anterior. Né? Então, esse é o momento mais crítico. O que for depois, aí normalmente não dá para ter muita ideia, depois de que o relatório é publicado, aí não dá mais para modificar as coisas, né? Então, mas o auditor de SOSI tem que ser notificado sobre isso. Só como último ponto, eu queria colocar um aspecto que eu perguntei aos auditores. Além de entregar o relatório de auditoria, né, que ele vai dar a posição dele sobre as informações das demonstrativos contábeis, a gente já viu lá, desde a parte do planejamento, que uma das coisas que a auditoria faz é a avaliação dos controles internos. E ao fim do trabalho de auditoria, uma das coisas que eu entrego além desse então do relatório de auditoria é um relatório dos controles internos, dos pontos fracos que identificados, né, colocando sugestões de melhoria. Principalmente para que no ano seguinte
os auditores, quando voltarem, se for a mesma equipe, já saber aonde verificar se o que foi melhorado, o que não foi, né? Então, esse é um ponto interessante que eu pedi para os auditores colocarem. Vamos ver um pouco a visão deles. Cláudia, é nesse ponto aí, todos os pontos que não afetam o relatório vai para o relatório de auditor, relatório de controle, desculpa. Então, você tem um processo de compras que não está tendo licitação, as suas compras, seu imobilizado, não tem um sistema patrimonial adequado, que mais? Você não tem uma política de preço definida, você não tem uma política de comissão definida. Então, todo ponto no decorrer do trabalho, o que eu tento direcionar, o pessoal fala, gente, tudo que vocês verem que tenha problema de controles, que afete o caixa, que foi o exemplo que você deu e quando você fez a Santa Casa. A baixa do medicamento tem que ser feita pelo médico, não pelo enfermeiro. Aí você vê lá que é o enfermeiro que faz. Mas beleza, mas não que ele não tenha competência, mas para que ele está pegando? O médico que prescreveu esse remédio, ele é um custo, é dinheiro que está sendo desviado. Então, numa empresa de medicamentos, se o sistema, tem um pedido de compra, se não tiver o pedido de compra, sai medicamento? Não, sai. Tem uns casos esporádicos que o pedido de compra, o medicamento vai sair. Mas por que tem um procedimento de ter o pedido de compra? Geralmente o procedimento é para respaldar a companhia, que ela entende aquele procedimento como a melhor prática. Então, toda prática que vai em desacordo com os procedimentos internos da companhia, que a companhia determinou internamente que ela acha mais prudente, a gente vai exemplificando dentro da carta de controles. E como a gente pega isso? Numa etapa de trabalho, que é a nossa questão de controles internos, uma parte que a gente testa a formação da informação. Então, uma venda. Como é uma venda? Ela começa no pedido de venda, o pedido de venda é colocado no sistema, o sistema, se for automático, tem as alçadas. Então, um vendedor aqui vendeu 1 milhão para o cliente X. Não, mas esse cliente ele não tem esse limite de crédito de 1 milhão. Então passa para o superior. Não, a gente vai aumentar? Não, então aumenta. Então, todas essas etapas do pedido de venda vêm sendo formalizados. Via sistema, via papel, hoje tudo via sistema. Depois que está no sistema, informa o almoxarifado, informa o fiscal para emitir a nota. Então, o fiscal emite a nota, o almoxarifado faz o lote, manda para a transportadora, junto com a nota de fiscal de venda para entrega para o cliente. Quando sai na portaria, a cancela do almoxarifado, ela checa a nota com o que está saindo, está certo, aquela quantidade é aquilo mesmo? Não é aquilo. Então o cara vai lá, emite, chega a nota, o cara tem que trazer o canhoto da nota assinada. A gente sabe que o canhoto não chega. Então, mas é um ponto de controle que pode dar risco fiscal. Só que hoje tem a DANF, o pessoal fala que já substitui, não substitui, mas ainda tem na legislação, fala que você tem que ter o canhoto da nota com você, que é um comprovante do recebimento da mercadoria lá do ponto. Então, qualquer questão ali que fuja do procedimento desenhado com melhor prática, de qualquer formação da informação, a gente apura como um ponto de controle, que é ponto de melhoria para a companhia. E aí no ano seguinte você volta lá e vai pedir, perguntar, olhar o que melhorou ou não. Isso, a gente faz o follow-up dos pontos. Então, como isso em pontos em mãos, você já direciona esses pontos. Resolveu isso? Beleza, então você vai testar se resolveu de fato. Não resolveu? Você continua na carta de controle e às vezes esses pontos vão aumentando. Vai aumentando até chegar num valor que é considerável, que se torna uma ressalva. Veja, durante o processo de auditoria, você acaba se deparando com oportunidades de melhoria. O controle aqui falhou em um determinado momento, ou o processo de conciliação não está muito bom.
ou existe um item ali, sei lá, relativo a impostos, olha, a interpretação que você está usando é essa, mas pode haver um risco de questionamento, contudo você tem aí seu legal opinion, fundamentando tudo que você está fazendo, então são oportunidades que você tem para passar para a empresa, tá? Você também precisa ter em mente se esses, e também documentado, se essas recomendações, porque às vezes são coisas pequenas, né? Não vai sair no parecer, porque tinha uma diferença de R$ 2.000, R$ 4.000. A materialidade depende de cada empresa. Estou usando exemplos de valores pequenos, mas em alguma empresa, 10 milhões pode ser material. Depende dos números, da relevância dos números dela. Não é, então, esses valores que não são tão relevantes acabam não saindo no seu parecer nenhum comentário, então vai nessa carta. É importante que você também defina ali que tipo de deficiência é essa, porque se for uma deficiência significativa no contexto da norma, que possa gerar grandes erros na contabilidade, você tem que indicar nessa carta que é uma deficiência significativa, e as empresas de capital aberto, por exemplo, têm que informar no formulário de referência delas, que vai lá para a CVM, para os investidores, que existe tais e tais deficiências significativas na opinião do auditor, entendeu? Então, tem uma importância regulatória grande, tá? Mas, fundamentalmente, ele serve para a administração melhorar os controles e tornar o ambiente da auditoria no próximo ano melhor, mais tranquilo.